Bom dia a todas. Vamos dar início ao nosso painel que trata sobre transição energética, desafios jurídicos e desafios econômicos. Quero aqui agradecer a presença dos nossos palestrantes. Aqui ao meu lado, o deputado federal Aliel Machado. Mais à esquerda, a senhora Solange Ribeiro, minha amiga, presidente do Conselho de Administração do Operador Nacional do Sistema, vice-presidente do Grupo Na Energia no Brasil. Também destacar a presença do senhor Cláudio Oliveira, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da COSAN. Em breve, vão se juntar aqui a nós, nesse dispositivo, Tatiana Falcão, especialista em tributação ambiental e consultora do Banco Mundial e Nações Unidas, e também o senhor Gessner Oliveira, professor de Economia da FGV. Seja bem-vindo, Gessner. Esse painel, que nós vamos tratar sobre transição energética, como foi agora destacado em várias falas na abertura da 12ª edição do Fórum de Lisboa, é um tema oportuno e é um tema que merece toda a nossa dedicação em tentar explorar as possibilidades de fazer com que, efetivamente, a agenda da transição energética ela se desenvolva não só no Brasil, como no mundo também. É sempre importante nós termos a chance de registrar que transição energética é uma realidade da civilização, uma realidade da humanidade. Desde o momento em que o combustível foi de madeira, foi para carvão, posteriormente para petróleo, e agora, com as novas renováveis, com, quem sabe, a implementação em larga escala de hidrogênio renovável, hidrogênio verde, é algo que faz com que a sociedade ela alcance progresso, faça com que tenha longevidade, progresso econômico, segurança. E, nesse momento, não é apenas a perspectiva da mudança ambiental, da mudança climática, como nós, no Brasil, conseguimos observar com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Tem também um contexto geopolítico. Então, além dos compromissos que nós temos no sentido do Acordo de Paris, metas para 2050, metas para 2030, as contribuições nacionais determinadas, tem também, nesse momento, numa perspectiva de geopolítica, a necessidade de também discutirmos a transição energética. No caso do Brasil, é também oportuno registrar o relatório que foi publicado dia 19 de junho de 2024, bem recente, do Fórum Econômico Mundial, em que destaca que o Brasil ele é a 12ª nação em termos do índice de transição energética. Nós estamos à frente do Reino Unido, estamos à frente da China, estamos à frente dos Estados Unidos. E, olhando o que nós temos em termos de setor elétrico no Brasil, não numa perspectiva energética, mas setor elétrico no Brasil, nós já podemos nos orgulhar de ter 86,5% da nossa matriz renovável. É algo que certamente serve de benchmark, de referência para vários países no mundo. E tem um destaque em relação à capacidade instalada da fonte solar, que hoje, geração distribuída e geração centralizada, nós temos 43,5 gigawatts de capacidade instalada. É o equivalente, em termos de capacidade instalada, não geração, mas capacidade instalada, a 3 Itaipus. Ou seja, o Brasil ele vem gradativamente conseguindo fazer com que a matriz elétrica ela fique cada vez mais limpa, alcançando esses 86,5%. E isso não passou despercebido no relatório do Fórum Econômico Mundial, em que fala que o fato do Brasil, ao longo tempo, investir em fonte hídrica, o Brasil também ter uma preocupação com biocombustíveis, somado agora a esse incremento de fonte solar, faz com que o Brasil lidere esse processo. E quando nós falamos de transição energética, e o tema do painel, os desafios que nós temos que enfrentar, nós temos efetivamente que discutir como que nós vamos endereçar todas essas preocupações num contexto jurídico e econômico. Porque se transição energética faz parte da nossa realidade enquanto civilização, talvez essa seja a primeira transição energética em que ela é determinada pelo desejo do homem. Não é a transição energética em que nós estamos em busca de um combustível mais abundante e mais barato. E isso acaba efetivamente fazendo com que nós tenhamos que nos debruçar no racional econômico para que, ao final, essa transição energética ela seja bem sucedida. E, para isso, necessariamente, temos que ter ação coordenada de academia, governo, atores privados, e esse painel ele faz com que todos esses
entes, esses stakeholders, eles estejam aqui representados. Com essas palavras iniciais, eu vou transmitir a palavra para os nossos palestrantes, para que o nosso debate ele efetivamente possa ter início, destacando aqui a presença do meu amigo diretor da ANEEL, Ricardo Tille, deputado Molon, deputado estadual Laerte Gomes, presidente do Parlamento Amazônico, e deputado Marcelo Cruz, presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. Eu vou transmitir a palavra para que o Cláudio comece fazendo a exposição. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu vou pedir aqui o apoio de um rápido material só para nos ajudar nessa reflexão. Tá ótimo, muito obrigado. Bom, então iniciando, eu na realidade, eu trago um rápido material aqui para a gente fazer uma reflexão e não sobre uma tese jurídica ou tese econômica dos desafios da transição. Na realidade, eu queria trazer aqui para a nossa reflexão um caso concreto que a gente vem enfrentando e que tem sido um obstáculo bastante difícil de ser transposto na transição energética. Então, iniciando um pouco para dar o contexto aqui, esse caso envolve a Cosan. A Cosan é uma empresa que tem um portfólio bastante interessante, posicionado em áreas de críticas, eu diria, e líder em setores essenciais. E tem, de fato, o potencial de extrair o maior valor da transição energética. À direita, a gente pode ver as empresas investidas da Cosan, e a Raízen que vem redefinindo o futuro da energia, que eu vou falar e vou conectar esse caso. A Compass é a nossa holding da área do gás, a Vale, todos conhecem, é a nossa investida na área de mineração, a Haddad de terras, a Moove de lubrificantes e a Rumo, uma empresa de logística ferroviária. A Raízen é uma empresa integrada de energia, que tem no seu upstream, na parte alta da cadeia dela, 35 parques que processam cana-de-açúcar, com capacidade total de processamento de 105 milhões de toneladas por ano. E, além desses 35 bioparques, existem também 2 plantas de etanol de segunda geração já em plena operação. Raízen é o player global de etanol, o maior player global de etanol, com 14 milhões de metros cúbicos comercializados por ano. É o maior produtor global de açúcar e tem na sua parte de downstream uma rede de distribuição de 8 mil postos e movimenta cerca de 220 milhões de barris por ano. No setor intermediário, tem toda a parte de inteligência de marketing, logística e trading. Muito bem. O potencial da cana-de-açúcar e as barreiras que ele vem sofrendo, né? O mais interessante aqui é a força do etanol de segunda geração. Ele é uma tecnologia proprietária e que permite, em linhas gerais, produzir 50% mais de etanol com a mesma área de cana-de-açúcar plantada e gera 30% menos gases de efeito estufa se comparado ao etanol tradicional, o etanol de primeira geração. Qual é o truque aqui? O truque é que a cana-de-açúcar, de fato, ela é o melhor coletor solar natural que existe. Ela tem a possibilidade de transformar energia solar em cerca de 100 toneladas de biomassa por hectare. Nenhuma outra planta tem essa capacidade. E, no passado, a gente imaginava que toda a energia da cana-de-açúcar estava concentrada apenas no caldo. E depois se descobriu que também tinham mais 2/3 de energia que estavam concentradas no bagaço e na própria palha que sobrava no processo tradicional.
Então, a partir desse bagaço e dessa palha é que se produz esse etanol de segunda geração ou etanol celulósico. A gente pode ver nesses degraus que tem aqui na parte inferior direita do slide, as ondas dessa indústria de cana-de-açúcar, né? Então, você vê a primeira onda, que é a onda mais tradicional, onde se produzia basicamente açúcar e etanol de primeira geração. A segunda onda, quando começou-se a usar o bagaço, a queimar para gerar energia elétrica. A terceira, que é essa que nós estamos, que permite gerar o etanol de segunda geração, produzir etanol de segunda geração, e biogás e biometano. E a quarta onda, que a gente já está entrando, é que permite a fabricação como insumo, né, do Sustainable Aviation Fuel, do SAF, bioplásticos, diversas outras aplicações, inclusive hidrogênio verde, por aí vai. Bom, esse é o contexto do que a gente tem. Do lado da demanda, o que a gente enxerga, né? Nas barras da esquerda, a gente pode ver, esse é o consumo global de energia em hexajoule, hoje na ordem de 630 hexajoule por ano, e passando isso para cerca de 660 hexajoules, né? Mas o ponto é que, para que sejam cumpridas os mandatos e os acordos voluntários de redução de emissões, os ditos renováveis modernos, eles têm que aumentar 8 vezes a sua oferta. Essa é a única forma de se conseguir cumprir esses mandatos que estão colocados, né? E entende-se pelos modernos renováveis, eólica, solar, geotérmica e bioenergia de uma forma geral. E essa bioenergia, professor Gessner, ele inclui biocombustíveis, biogás e biomassa no geral. Pois muito bem. Onde entram os biocombustíveis, né? Eles entram aí nas duas barras da direita, onde se observa que a demanda total por essa bioenergia também cresce até 2030, que é o marco intermediário dos acordos e dos mandatos, e os biocombustíveis líquidos, eles precisam quintuplicar a sua oferta, sob pena também de que esses acordos não sejam cumpridos. Ou seja, tem uma demanda robusta por combustíveis verdes até 2030 e esses biocombustíveis já oferecem uma redução imediata dos gases de efeito estufa, sendo facilmente aplicável a vários setores da economia. Então, está ótimo, a gente precisa entender agora qual é o desafio. Pois muito bem, o desafio ele vem justamente na superação das barreiras protecionistas. E aqui eu trago alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu trago é um veto ao etanol de primeira geração para insumo para combustíveis de aviação e combustíveis marítimos. Isso foi feito através de uma avaliação, diria que superficial, onde se traz sempre a possibilidade da disputa da produção de energia versus a produção de combustíveis. Uma análise um pouco mais detalhada vai mostrar que, no caso do etanol, essa disputa não existe, porque não existe nenhuma usina que produza só açúcar, por exemplo. Por maior que seja a taxa de conversão dessa usina, ela vai sempre produzir etanol. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que as áreas agricultáveis de cana-de-açúcar no Brasil ocupam menos de 1% da área agricultável e, mais do que isso, estão também bastante distantes dos biomas mais ameaçados no Brasil. Então, se você pegar o centro de produção de cana-de-açúcar hoje no Brasil, a distância desse centro de produção, centro médio, para, por exemplo, a floresta amazônica, é mais ou menos a distância de Londres até Moscou. Então, são coisas muito remotas e que precisam ser avaliadas com mais profundidade. Outro aspecto que tem acontecido com bastante frequência, e aqui na Europa e nos Estados Unidos, é a escolha de tecnologias prioritárias que só vão trazer resultados depois de 2035. Então, a eletrificação da frota automotiva, a utilização de hidrogênio, não são coisas para agora, são coisas que vão acontecer depois de 2035. Mas até 2030, nós precisamos cumprir os acordos intermediários. E é isso que está em risco hoje.
Outras ações foi um recente estabelecimento pela Comissão Europeia do monitoramento da importação do etanol do Brasil e dos Estados Unidos. Ou seja, além de todas as certificações, além de todo o rastreamento, foram colocadas barreiras adicionais, trazendo o quarto item, que são requisitos utópicos de sustentabilidade para exportações à comunidade europeia, em especial. Obviamente, subsídios a produtores agrícolas europeus e estímulo regulatório a produtos adaptáveis ao solo europeu e que não trazem a mesma eficiência na produção de energia. À direita, eu trago só uma frase do ex-primeiro-ministro da Bélgica, que citou que, de fato, ninguém desejava protecionismo no coração da União Europeia, mas é isso que a gente vem assistindo e trazendo todas essas barreiras ao desenvolvimento. Bom, já chegando aqui no último slide, cumprindo o meu tempo, trago aqui algumas conclusões. Para cumprir esses mandatos e mesmo os acordos eletivos, o mundo vai necessitar de todas as soluções de descarbonização e de preferência ao mesmo tempo. Então, elas não podem ser excludentes. O segundo tópico é que a ciência deve ser, de fato, a base para essas decisões regulatórias e políticas públicas. Isso não pode ser feito a partir de simples políticas de proteção. Tem que ter ciência nesse desenvolvimento das decisões regulatórias. Isso a gente tem discutido muito com o Parlamento Europeu em Bruxelas, né? E, por último, um trabalho que tem sido feito com bastante intensidade também, que é de convencimento das agências reguladoras da Europa e dos Estados Unidos para que faça uma análise do ciclo de vida completo e real, para que se tenha o cálculo da intensidade de carbono de cada combustível ou de cada solução, de fato, na sua conta exata. E o exemplo clássico são os carros elétricos, onde a maioria das intensidades de carbono calculadas são feitas a partir já do carro fabricado para frente. Ou seja, ele não retroage na cadeia da fabricação de baterias, etc. e tal, como são os outros combustíveis avaliados. Então é isso. Essa era a rápida reflexão que eu gostaria de trazer para o painel hoje. E, de novo, não é uma tese jurídica, não é uma tese econômica, professor Gessner, mas é um exemplo real que a gente vem enfrentando. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, Cláudio. É importante a contribuição de uma empresa do porte da Cosan, da Raízen, do grupo todo, porque a agenda da transição energética é uma agenda que envolve não só o governo, mas como as empresas também. E quando se fala aqui de biocombustível, é o reconhecimento de algo que o Brasil já há muito tempo ele tem expertise e inteligência, e agora, pelo que a gente sabe, a Raízen ela traz também a possibilidade de ter o etanol de segunda geração, tecnologia proprietária do Brasil. E, olhando para o setor elétrico, nós temos também a complementaridade entre a fonte de biomassa e as hidrelétricas, por conta do regime de chuva e de safra. Então, numa perspectiva de transição energética, de fonte renovável, é sempre importante destacar isso. Agora eu passo a palavra para a Solange Ribeiro, que é vice-presidente do Grupo Na Energia e presidente do Conselho de Administração do Operador Nacional do Sistema. Obrigado, Mosna. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Cláudio, eu concordo com você, somos complementares, né? E o Brasil é um país de muita sorte. Quando eu vejo hoje, eu comentava com o Mosna um pouco, na fala do presidente Arthur Lira, do ministro Gilmar Mendes, transição energética, do nosso deputado aqui ao meu lado, que está com um assunto super importante na mão também. Então, essa é uma coisa que transcende, né? Ninguém tem dúvida que as mudanças climáticas estão aí. O Rio Grande do Sul foi só uma lição dificílima, né? Mas elas estão aí no dia a dia da gente e a gente tem... o Cláudio tocou no ponto da geopolítica também, né? A geopolítica, quando a gente fala, por exemplo, energia renovável, no passado ela era boa porque ela era ambientalmente correta. Depois de todas as crises que a Europa passou, a energia renovável é boa porque traz segurança energética. Então, assim, são pontos que é extremamente importante.
Então, acho que tem um senso comum no mundo, a situação do Brasil é um pouco diferente, que a melhor forma de descarbonizar e fazer essa transição é substituindo combustível fóssil por energia renovável, né? E os números estão aí, o Pacto da ONU fala em triplicar, né, a produção de energia renovável, os desafios são muito grandes. O Brasil tem um perfil de emissão muito diferente. Quando você fala do setor elétrico, 90% da matriz é renovável, no mundo é 30%. Mesmo no setor energético, quando aumenta um pouco, é 50% praticamente renovável, né? Então, a gente tem a oferta de energia limpa, tem energia descontratada, inclusive no curto prazo, a gente conversava um pouco, né, Mosna, sobre isso. Tem uma história de Brasil de hidrelétrica, de energia eólica, em cima, inclusive, de políticas. A gente está falando aqui de políticas de governo no começo. O Proinfra, lá atrás, foi uma coisa muito importante para isso. E a gente tem um sistema robusto também, além de ter energia, hoje, eólica, solar, um pipeline grande de curto prazo. Tem soluções de médio prazo, que aí a gente está falando de offshore, hidrogênio verde, mas a gente tem também, aí você falou no ONS, a gente tem um sistema de transmissão maravilhoso, que liga o Brasil todo, tem 170 quilômetros de linha, que ainda dá essa visão que você pode usar fontes diferentes em momentos diferentes, dá uma complementariedade muito grande. Então, de fato, como dizia Jorge Benjor, é abençoado por Deus aí por todas essas coisas incríveis. E o que a gente fala muito nessa transição é que o setor elétrico tem, sim, uma oportunidade também de ser uma alavanca de descarbonização de setores difíceis de se descarbonizar. E aí, de novo, são complementares as soluções, mas setores como o próprio, digamos assim, de fertilizantes, né? O hidrogênio verde, que é outra coisa que vem sendo muito discutida, né? O meu acionista majoritário, controlador, a Iberdrola, tem plantas de hidrogênio verde na Europa. O ministro até teve essa semana visitando. E é uma coisa que o Brasil tem que pensar assim. Quando a gente pensa o quanto a gente importa de fertilizante, tem todo sentido pensar nisso. Agora, se fala que esses custos, sei lá, quando é que esse custo fica competitivo? Acho que a gente não pode esquecer nunca disso. Então, para desenvolver essa transição, a gente precisa o quê? Continuar em investimento em geração, em transmissão, redes e tecnologia. Nada disso vai chegar se você não tiver rede, se você não tiver a transmissão, não tiver a distribuição para conectar o consumidor. E, como diz, guess what? O Mosna bem sabe, a um preço acessível, né? A gente não pode estar falando em mais subsídios para essas coisas, a gente não pode estar falando numa solução. Ela só vai ser justa se ela trouxer acessibilidade. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Aí, assim, a gente sempre pensa, o que é que falta para o Brasil? Porque todo mundo fala, é o momento e tudo mais. O que é que falta? Falta a gente conseguir transferir isso para o nosso produto. Como é que a gente transfere para o produto brasileiro, valer ele ser feito por energia renovável? Eu digo, sei lá, esse copo feito no Brasil deveria ser mais valorizado do que um copo desse feito em outro país. Mas não existe, né? O mundo ainda não paga essa externalidade negativa, né, para a gente trazer. Então, a gente tem que buscar adicionar valor agregado ao Brasil. O presidente Arthur Lira falou hoje, inteligência artificial. Essa é outra grande oportunidade para o Brasil. A gente trazer essas empresas, esses data centers, né, para trazer essa energia, a gente fala o power shoring, trazer para cá, em vez de exportar hidrogênio verde, vamos trazer para cá esses grandes consumidores que querem ter energia renovável que a gente tem. Né? Eu tenho participado agora ativamente de uma força-tarefa do B20, que até o chefe dessa força-tarefa é o presidente da Raizen, o presidente da Iberdrola é um dos co-chair, eu participo muito, que teve essa discussão muito profunda, que aí é o B20, né? Você falou do T20, tem o G20. Então, são as empresas tentando trazer subsídios para o governo para poder influenciar nessa coisa aí para frente. A grande preocupação da gente nesse momento com a transição energética é como é que a gente faz ações, coisas muito fortes e decisivas e diretas ao ponto, né? Como é que a gente faz? Então, a questão era, no final ficaram 3 forças-tarefas
A primeira é uma transição energética de clima, uma recomendação voltada para acelerar esse portfólio de soluções de energia renováveis, né? O mundo fala em triplicar a capacidade, estabelecer mecanismo também de iniciativa da disponibilidade de bioenergia, como foi falado aqui, outras soluções para a transição do net zero, carbono, tudo que a gente precisa. Então, isso tudo vai ser entregue aí como recomendações do B20. Dobrar outra área muito importante para a transição energética, às vezes a gente esquece, e a ANEEL vem fazendo isso há muitos anos. Nós, enquanto distribuidores, a ANEEL Energia é uma empresa, está em 18 estados do Brasil, a gente tem geração, tem transmissão, tem distribuição, é eficiência energética. A gente não pode esquecer eficiência energética na transição energética, né? Eu acho que esse é um ponto, a gente tem que dobrar, o B20 a gente está propondo dobrar as ações de eficiência energética a nível global. E outras grandes chances nessa questão do Brasil são as soluções baseadas na natureza. Então, a terceira recomendação é exatamente isso, promover soluções climáticas naturais e eficazes para isso. E, de novo, o Brasil, aí, com as nossas florestas, temos um grande potencial, aí entra exatamente o mercado de carbono como elemento muito facilitador. Eu também sou co-chair do Pacto Global da ONU. O pacto é a parte privada da ONU, né? O chair é o Gutierrez, eu sou o co-chair, e agora o outro co-chair é o presidente da IKEA, e a gente também trabalha muito o quê? As empresas. O que é que as empresas podem fazer? Então, são as ambições que as empresas podem ter. Também, recentemente, a gente está fazendo um trabalho. Quais são as dificuldades nos países? Por exemplo, quando a gente fala de financiamento. Financiamento verde é outra dificuldade. Como é que a gente faz essa conexão sul-to-sul, né? Que assim, a gente fala muito que é bom para o norte. O BNDES, nós, na Neoenergia, temos experiência com o BNDES, com o BEI, com a EFC, com soluções bem interessantes. O BNDES hoje já fala em blend finance, como é que você chega para tornar factível um financiamento para quem não tem exatamente todas as condições de cumprir aquilo e pode, de fato, ser complementar a isso. Então, eu acho que tem espaço para todas as questões. O Brasil precisa, de fato, tem avanços significativos no passado, mas precisa, a gente estava conversando um pouco, né, deputado, finalizar essa questão do carbono, essas novas metodologias. Outra coisa, gente, nada disso acontece para a quantidade de investimento que a gente precisa se a gente não tiver agências reguladoras estruturadas, organismos de licenciamento ambiental estruturados. Essa tem sido uma grande discussão agora no Brasil, que eu acho que a gente tem que estar muito atento, né? A gente não pode, por exemplo, ter a quantidade de linha de transmissão que a gente precisa fazer, entendendo que o órgão ambiental tem que estar qualificado, tem que estar com gente suficiente. A mesma coisa as agências reguladoras. Hoje eu vi uma apresentação da ANEEL, onde o quadro é 70% do que era quando a ANEEL foi criada, com um desafio muito maior. A mesma coisa, a questão ambiental é seríssima hoje, assim, no aspecto de a gente precisa. Os Estados Unidos, quando lançou aquele Act lá, contratou 1.500 pessoas para fazer licenciamento ambiental. Então, o que as empresas precisam para cumprir esse desafio todo, que a transição energética precisa, que são esses investimentos grandes, é exatamente a segurança jurídica, né? A gente precisa de leis, de regulamentos claros, a gente precisa de agências, quer dizer, os poderes, cada um com a sua competência, mas tendo diligência e tendo forma de atuar para que essa oportunidade seja aproveitada. E, de novo, a gente tem que focar muito para não deixar escapar. Quer dizer, não adianta dizer, eu sou bacana, tenho renovável, se eu não conseguir transferir isso para o meu produto em termos de Brasil. Era isso, obrigada. Obrigado, Solange. Obrigado pelas reflexões. Eu acredito que você traz aqui pontos importantes para a gente, para poder fomentar esse debate, numa perspectiva de alguém que está à frente de um grupo econômico que atua em todos os setores do setor elétrico e que também tem a possibilidade de conseguir observar de perto, no ONS, como é que funciona a operação do nosso Sistema Interligado Nacional. E justamente nesse aspecto que eu acredito que vale a pena a gente fazer um registro, porque foi dito por você da importância da transmissão para o processo de transição energética.
e também da capacidade que o Brasil tem, por ser abençoado por natureza, como foi dito por você, de produzir energia a partir das mais diversificadas fontes. Então, o nosso Sistema Interligado Nacional tem mais de 180 mil quilômetros de linha de transmissão. Tem um argumento que eu acredito que é sempre oportuno, e aqui em Portugal mais do que nunca, que se nós colocássemos de modo perfeito a superposição entre o mapa do Brasil e o continente europeu, nós teremos condições de fazer com que o nosso sistema interligado ele fosse daqui de Portugal até o início da Rússia, para demonstrar a pujança do nosso setor elétrico, especialmente no segmento de transmissão. E isso, justamente numa lógica de transição energética, faz com que possamos utilizar todos os combustíveis possíveis, porque em determinado momento, quando está ventando, conseguimos exportar energia da região Nordeste. Quando efetivamente nós temos os reservatórios cheios, nós podemos atender nossos centros de carga na região Sudeste. Enfim, essa possibilidade ela se dá unicamente por conta do nosso sistema de transmissão. E o aspecto de ser abençoado por natureza, dentro do Brasil, que tem uma dimensão continental, nós temos ali o potencial eólico, tal como aqui na Europa, no Mar do Norte, Inglaterra, Dinamarca. Nós temos o potencial solar, tal como na Espanha, no nosso Nordeste. Nós temos o potencial hídrico, especialmente na região Sul, mas também na região Sudeste, mas também na Amazônica, que é o potencial que nós temos aqui na Noruega. Temos ainda fonte nuclear, que é a principal geração de energia da França, ou seja, tudo isso se dá para que nós possamos, através do Sistema Interligado Nacional, atender o consumidor de energia, seja residencial, seja industrial. E então, eu vou passar a palavra agora para o deputado federal Aliel Machado, para também fazer suas considerações. Bom dia a todas e todos. Mosna, bom dia, obrigado aí por estar gerenciando esse nosso debate, professor Gessner, Cláudio, Solange. É uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês e ter a oportunidade de participar desse fórum que traz luz para assuntos da atualidade e de suma importância para o nosso país. Quero fazer uma referência aqui à presença do Dr. Frederico Mendes, que é o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, uma grande liderança que nos ajuda muito nas pautas importantes que acontecem no nosso país, junto ao Dr. Anderson Furlan, magistrado também do Estado do Paraná, grande liderança, e as demais autoridades aqui já citadas. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu assunto, que tem a ver com a nossa temática, que é o crédito de carbono. O Congresso Nacional, nessa legislatura, vem dando uma atenção muito grande ao debate que envolve a transição energética e a chamada pauta verde. Então, nós estamos avançando no debate da eólica, estamos avançando no debate sobre combustível do futuro, mas o crédito de carbono talvez seja o principal de todos os atos que nós estamos debatendo, pela particularidade que nós temos no nosso país. E o que nós precisamos compreender, primeiramente, é que nós precisamos de uma radiografia de quem nós somos, do problema que temos, para aquilo que nós queremos avançar. Faço aqui menção também à presença da Sagintel, que é uma empresa não brasileira que tinha um diagnóstico e um relato mais completo do que o próprio Brasil, sobre as nossas ações e o nosso potencial. Nós tivemos no ano passado, a gente está relatando aqui o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul deu um prejuízo agora financeiro de mais de 3 bilhões de reais somente para o agronegócio e a pecuária. No ano passado, no Brasil, nós tivemos de maneira simultânea, mais de 1.000 municípios brasileiros em situação de emergência, seja pela seca ou seja pelas inundações. A partir desses números, nós podemos fazer um debate social com a tragédia que envolve a vida humana das pessoas, a dificuldade, o problema econômico, já que essas tragédias, Tomás, você que nos ajudou a enfrentar ela ali naquele pedaço de trauma para famílias, ou a gente pode olhar ela do ponto de vista econômico e financeiro também, do prejuízo para o desenvolvimento das ações das nossas empresas, do desenvolvimento econômico do nosso país. Pois bem, quando me foi dado a missão de relatar o mercado de carbono,
eu pude perceber o primeiro erro que o Brasil estava cometendo, que era dar foco apenas para o mercado regulado, e não que ele não seja importante. Até nós temos convergência nas ações que estamos discutindo entre as duas casas, Câmara e Senado, o próprio governo. Sabemos da importância que o mercado regulado tem para a transição energética, já que ele tem o objetivo não arrecadatório, mas o objetivo de trazer um incentivo para que as empresas possam cumprir as suas metas, para que o Brasil possa cumprir sua meta a partir do Acordo de Paris. Mas nós temos no Brasil uma realidade muito diferente dos países que já implementaram o mercado de carbono. Porque esses países são os países com uma matriz energética muito mais poluente. E nós já começamos o nosso dever de casa há bastante tempo. Foi dito aqui na primeira frase colocada pelo Mosna, que mais de 80% da nossa energia são energias renováveis. E nós temos uma matriz energética limpa. Podemos ainda avançar. E esse avanço depende de investimentos. É por isso que no nosso relatório, na Câmara dos Deputados, nós colocamos que todos os recursos advindos dos leilões, das multas, etc., que esse fundo deve ser feito através de um fundo não contingenciável para financiar a própria transição energética. Mas, para além disso, nós precisamos olhar o nosso potencial e a grande oportunidade que o Brasil tem nesse momento. E por que essas pautas se tornaram prioridades e estão sendo debatidas nos mais diversos fóruns do mundo? É porque, desde 1992, quando o Brasil protagonizou lá, na Conferência do Clima, um debate e se ouviu falar pela primeira vez em descarbonização, em mercado de carbono, nós temos, mesmo com todo esse debate, que começou com a academia, com os cientistas, com os alarmantes números que o mundo mostra em relação às questões climáticas, nós temos uma linha que não diminuiu. Mesmo com os acordos e os esforços de governos, nós temos uma linha do aumento das temperaturas e também da poluição muito grande. E a ideia do mercado de carbono é trazer esse debate para o debate financeiro. É por isso que se chama mercado de carbono. Eu sou do Partido Verde. Eu debato na Câmara dos Deputados há muito tempo, estou no 3º mandato, várias linhas de atuação sobre as questões ambientais. Aumento da punição, Código Florestal, combate ao desmatamento, punição, IBAMA, etc. Mas essa não é a lógica. Em se tratando desse projeto, esse projeto tem por objetivo tirar o confronto que existe entre as questões ambientais com as questões econômicas. Porque esse conflito já se mostrou ineficaz e ineficiente para chegar aos objetivos necessários. E a nossa ideia, e é isso que nós colocamos no nosso relatório, foi trazer as garantias jurídicas, que é o assunto do nosso debate aqui. Eu vou dar uma apressada, eu queria dar mais dados e informações para todos nós aqui, mas sobre a grande oportunidade que nós temos, pela realidade que nós temos no nosso país. O que significa essa bênção da natureza que nós temos? Significa que nós temos 1/3 de todas as árvores do mundo concentrado na Amazônia. Nós temos metade das florestas tropicais do planeta. Nós temos, segundo a Marquise, 15% da capacidade de geração de crédito de carbono até 2030 dos números que estão sendo projetados no mundo. E nós temos a capacidade de 48,7% de ações dentro do mercado voluntário. E o que significa o mercado voluntário no mercado de carbono? É a manutenção da floresta em pé e é a lógica não apenas da nossa preocupação que tem que acontecer nas emissões de carbono, mas o protagonismo que nós podemos ter na captação de carbono por vias naturais. E isso tem que estar alinhado com a proteção das nossas comunidades indígenas, isso tem que estar alinhado com a proteção da propriedade privada, isso tem que estar alinhado com a proteção das outras comunidades, como dos extrativistas, etc. É por isso que no texto que nós elaboramos na Câmara dos Deputados, nós colocamos, seguindo as determinações internacionais da ONU, que a legislação brasileira e a nossa Constituição deve ser preservada. Por isso colocamos o conceito de furto civil,
O conceito de fruto civil, ele protege o direito à propriedade privada e garante que o desenvolvimento desses projetos não vai estar apenas alinhado às questões governamentais que falharam ao longo de décadas, mas vai dar oportunidade, de fato, para quem está lá na ponta possa desenvolver projetos e ajudar no net zero que nós temos como compromisso. Podem nos ajudar a também combater um dos grandes males que não pode ser desassociado dessa discussão, que são os problemas sociais que afetam o nosso país. Milhões e milhões de brasileiros, crianças que estão em estado de vulnerabilidade. Dito isso, além do fruto civil que eu queria destacar, que é uma grande conquista, nós enfrentamos também um interesse monetário, interesse do dinheiro, já que o texto do Senado veio com a previsão dos programas jurisdicionais. Esses programas jurisdicionais nada mais é do que a continuidade daquilo que já vem sendo feito pela lógica do não mercado. Porque o Acordo de Paris tem uma diferenciação muito grande no 6.4 e no 6.8. Você tem a lógica de mercado e a lógica de não mercado. O Brasil tem o maior exemplo da lógica de não mercado, que é o Fundo da Amazônia. São ações de países com países que fazem doações, que fazem projetos em parceria com o governo brasileiro, mas essa não pode ser a lógica do mercado de carbono, nem inibir o nosso maior potencial, que eu estou chamando de ouro verde. E nessa lógica, nós temos um conflito, já que no texto da Câmara, eu fiz a separação do conceito do que é RED, que é redução de emissões dos gases de efeito estufa. E quando eu faço a definição desses conceitos de maneira muito detalhada, eu estou separando a lógica de mercado e a lógica de não mercado, já que nós temos um pedaço pequeno do governo que quer patrocinar a lógica de não mercado, mas isso não pode atrapalhar o desenvolvimento do mercado de carbono no Brasil, que é grande oportunidade. Nesse estudo da McKinsey, demonstra que nós podemos ter até o ano de 2030, em valores, mais de 15 bilhões de dólares no Brasil, apenas para o desenvolvimento dos projetos de mercado de carbono no mercado voluntário de carbono. O meu tempo está se eximindo, mas eu queria deixar aqui uma reflexão para todos nós, de que o mais importante, para além daqueles que passam aqui nos painéis, estão à frente, seja no legislativo, seja em suas empresas, é que nós não podemos ter uma legislação pontual. Nós precisamos seguir as determinações que a ONU nos coloca, as diretrizes, ter segurança jurídica, precisamos ter a garantia de que os investidores virão ao Brasil, de que nós temos condições de recuperar parte do que foi desmatado, que o grande desafio que nós temos no nosso país hoje para que a gente atinja a nossa meta é apenas com desmatamento. Se nós vencermos a pauta do desmatamento, que o mercado de carbono tem um grande potencial, o Brasil é um dos grandes exportadores do mundo em relação à proteção ambiental e ao crédito de carbono, que vai nos ajudar na transição energética, porque o Brasil tem um papel importantíssimo, não apenas com a nossa nação, mas com todas essas condições que nós temos pelas questões naturais, nós temos um compromisso com o mundo. E nós temos uma janela de oportunidade. Essa janela de oportunidade, daqui a 2 décadas e meia, não se fará mais com tanto potencial que nós temos hoje. Por quê? Porque a mudança que nós estamos tendo tecnológica vai suprir essas questões. Então, nós temos uma emergencialidade, nós temos um tempo muito escasso, onde nós precisamos compreender isso. E eu tenho feito muitas conversas com o presidente, e eu queria destacar, encerrando a minha fala, com o presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, com os mais diversos especialistas que nos procuraram durante esse período que nós elaboramos esse relatório, e eu tenho certeza absoluta que nós temos como unir. O grande desafio de todos nós é não colocarmos como conflito as questões ambientais com o desenvolvimento econômico. E o mercado de carbono é uma dessas portas que une a questão ambiental com o desenvolvimento econômico, para a nossa indústria, para a geração de emprego, para a diminuição das desigualdades. Obrigado, moço.
Obrigado, deputado. Obrigado pelas contribuições que traz no debate. É importante saber que o Poder Legislativo se alia a essa pauta da transição energética, que é muito importante para o Brasil e para todo o mundo. Alguns pontos que foram destacados na fala do deputado Eliel são importantes, porque fala do item 6.4 e 6.8 do Acordo de Paris e toda a expectativa envolvida em relação à regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, e que nós vamos aqui ter a oportunidade de ano que vem também no Brasil sediar uma COP. Então, cada vez mais oportuno esse debate, saber como que o Legislativo está conduzindo essa pauta. Em relação ao crédito de carbono, em relação à precificação do carbono, é importante ter em mente que aqui na Europa nós já temos um mercado de carbono consolidado há mais de 15 anos. Nós já temos exemplos ao redor do mundo em relação a como que nós conseguimos ter um mercado de carbono. O Brasil ele tem efetivamente que ter o seu mercado de carbono, a sua precificação de carbono, porque em breve alguns produtos que seriam exportados do Brasil para a Europa enfrentarão obstáculos por conta do CBAM, que está sendo implementado aqui, que é o ajuste de carbono na fronteira. Então, nós temos sim que impulsionar essa agenda, é bom saber como que o Poder Legislativo está conduzindo. Passo, então, aqui a palavra para ouvirmos as considerações do professor Gessner, professor de Economia da FGV. Muito obrigado, presidente, doutor Fernando. Que honra estar aqui com o deputado, que tem um trabalho tão importante com a Solange Ribeiro, que quem admiro tanto. O doutor Cláudio aqui fez uma apresentação extremamente interessante. Cumprimento a todas as autoridades, acadêmicos aqui presentes. Tomo a liberdade de cumprimentar a todos na pessoa do professor Carlos Ivan, que preside a nossa Fundação Getúlio Vargas, da qual me orgulho de fazer parte. E eu vou trocar aqui os slides e muito rapidamente, acho que vou conseguir ilustrar alguns pontos, mais no sentido de organizar, talvez, a discussão. Que pretensão essa, né, doutor Gilvandro? Não vou realmente organizar, mas pelo menos pontuar algumas coisas que foram muito bem destacadas no início pelo doutor Fernando, aqui logo no início. São 3 pontos que eu gostaria de chamar a atenção. E vou ser breve, até porque a minha esposa está aqui, ela me dá uma bronca danada se eu passar muito slide. Ela já me deu uma bronca antecipada preventiva. Então, aqui eu vou rápido. 3 pontos. Conciliar os tempos da economia, da política e da natureza, as vantagens comparativas que foram comentadas aqui, que nós temos, e como aproveitar. Acho que a Solange perguntou, bom, tudo isso é tão bom, como aproveitar? Que o Cláudio chamou a atenção, olha, como tratar as peculiaridades do caso brasileiro em um projeto nacional. Começar com um poeta, a virada aí do século XIX para o século XX, chamando a atenção que é muito mais difícil prever. O problema do nosso tempo é que o futuro não é como costumava ser. É muito mais difícil prever. Se a gente toma as rotas tecnológicas da transição energética, para a redução de emissões que nós precisamos, cerca de metade das rotas tecnológicas são altamente incertas. Então, é nesse futuro que nós trabalhamos, é nesse tempo que nós trabalhamos. Houve várias menções às tragédias anunciadas, a tragédia do Rio Grande do Sul. Aqui a gente vê as várias tragédias na Europa, no Brasil, em vários locais do Brasil, e eu chamaria a atenção, nós fizemos um cálculo, pegamos alguns desastres mundiais e fizemos um cálculo como percentual do PIB, o que representou o Rio Grande do Sul. 32 bilhões de dólares. Como percentual do PIB, se nós comparamos com o Katrina, é algo ligeiramente superior como percentual do PIB. Só para dar uma dimensão. É importante a gente fazer esses exercícios para dar uma dimensão do problema. Esse é o problema
e, infelizmente, nós teremos vários problemas dessa natureza. Agora, o tempo da economia, o tempo da natureza, portanto, é ontem, mas o tempo da economia é mais lento, é mais complicado. O tempo da política é imprevisível, é mais complicado ainda. Então, esse é o nosso problema. Há várias transições energéticas. A mitologia grega fala de como o fogo chegou às mãos dos homens. A lenda Caingangue, que é uma tribo, uma nação importante da América do Sul e do Brasil em particular, fala também do custo e do desafio da conquista do fogo, né? Se nós olharmos os bilhões de anos e milhões de anos, as transições energéticas foram todas lentas, né? Processos lentos, né? O grande desafio que nós temos, mesmo a passagem da lenha para o carvão durou séculos, o petróleo só assumiu a liderança depois de um século. O problema agora é que nós temos, como o Fernando destacou muito bem, nós temos que ser muito mais rápidos. Há um fator exógeno que impõe a transição energética. É uma diferença clara, é uma peculiaridade importante, que a velocidade da transição tem que ser alucinante comparativamente às transições que a humanidade conheceu. Há um custo maior do que a humanidade conheceu, e isso significa, do ponto de vista da economia, o que as transições anteriores foram, de uma maneira muito simples, foi um deslocamento para a direita da oferta agregada, né? Com uma tendência à redução de preço e mais eficiência. O que esta transição significa é um deslocamento para a esquerda da oferta agregada, com pressão de preço e pressão sobre o produto. Quer dizer, o segredo é uma maneira muito simplista de dizer, mas está subjacente à estagflação verde, né? Que é uma pressão sobre os vários países. Toda mudança de preço relativo, e a gente sabe isso desde o teorema de Stolper-Samuelson, toda mudança de preço relativo gera um problema distributivo. E é um problema distributivo grave. Nesse caso, o deputado acentuou as várias questões sociais. E o problema distributivo tem que ser resolvido no âmbito de um mundo multipolar, dividido por capitalismo de Estado e capitalismo de stakeholders, e um grupo de emergentes que oscila entre um polo e outro, onde as instâncias supranacionais são extremamente frágeis, embora seja melhor do que os séculos anteriores, é o que temos, né? Na verdade, o século XIX e, sobretudo, o século XX criou instâncias supranacionais, mas elas são muito frágeis, e resolver esses conflitos extremamente acirrados nesse contexto é particularmente difícil. Então, essas são as peculiaridades e os nossos desafios, não é, Cláudio? Que são enormes. Quando o Papa foi escolhido, para a gente passar para o segundo ponto, ele falou que escolheram alguém do fim do mundo. E esse fim do mundo tem algumas características muito interessantes que podem salvar o planeta. Por quê? Porque tem um potencial produtor do agro extremamente forte, conversávamos sobre o agro há pouco, antes de começar. Tem uma energia limpa, como foi tão bem destacado aqui, e também tem uma tradição multilateral. O Brasil, em particular, tem uma tradição multilateralista muito interessante e, de certa forma, apesar da violência da América Latina, as questões de fronteiras foram 90% resolvidas. Não vou dizer 100%, porque a gente sabe que há algumas querelas ainda. Mas pode ser uma contribuição para a paz, que é muito interessante. Agora, eu queria pegar o que foi mencionado aqui, em particular, acho que o Fernando chamou a atenção, e todos chamaram a atenção,
como o Brasil está numa espécie de pole position na corrida da transição energética. E eu queria chamar a atenção para o índice de transição energética do Fórum Econômico Mundial, que é bastante interessante. Nós podemos desdobrar esse índice, é um composto de 46 índices, dentro de 3 blocos agregados, que inclui o aspecto regulatório, inclui também o aspecto de acesso, o aspecto de sustentabilidade e energia, que dá para fazer exercícios lindos de painel, porque você tem 120 países e alguns anos, muitas observações, e nós estamos debruçados sobre esse índice em particular, né? E aqui, Marlene, veja que o Brasil tem 65,7. Uma nota que está ele ocupa a 12ª posição. Vejam que os países que estão nas primeiras posições ali, classificados para Libertadores e tal, são países, em geral, pequenos, né? Países, assim, se a gente pegar uma fração do Brasil, provavelmente a gente está ali no top 5, né? Então, como país grande e emergente, é o único país que aparece entre os primeiros 15 países. É muito interessante isso e, obviamente, está associado a essas características de energia limpa que foram destacadas e a gente vai mencionar rapidamente. Vejam como, se nós tomarmos a média do G7, a média do G20, a média dos BRICS, nós estamos com uma nota mais alta do que todas essas regiões. Isso é bastante interessante. E eu acho que essas métricas são importantes para nós começarmos a pensar em metas e em estabelecer onde nós queremos chegar. E, é claro, mais de 50% das fontes energéticas são renováveis, comparando com uma média de 16% do mundo, uma média muito inferior da China, dos Estados Unidos, Europa, né? A matriz elétrica, em particular, como foi mencionado, Solange mencionou, um aparelho elétrico no Brasil consome quase 90% de fontes renováveis. Então, realmente, é uma diferença brutal contra 30% para o resto do mundo. Então, realmente, há uma diferença bastante grande. E, nesse contexto, um desenvolvimento, e aí o trabalho do deputado é fundamental, do deputado Aliel, um desenvolvimento muito desigual do mercado de carbono. Então, é um elemento que precisa ser acelerado no Brasil e no mundo. E, finalmente, a pergunta, onde nós queremos chegar? Em que porto nós queremos chegar, né? Que é fundamental para a gente se perguntar ao lado de métricas. E o que falta, afinal de contas, para aproveitar essa janela de oportunidade? Nós já desperdiçamos tantas oportunidades no Brasil, não vamos desperdiçar essa, que talvez seja a maior oportunidade. Do ponto de vista de vantagem comparativa, nós nunca tivemos essa vantagem comparativa. É impressionante, não é, deputado? É uma coisa impressionante, porque em toda a nossa história, desde a colônia, nós tivemos algumas vantagens comparativas, mas nunca uma vantagem comparativa tão óbvia e tão importante. Porém, transformá-la em desenvolvimento é algo bem mais complicado. Os nossos compromissos no Acordo de Paris servem como faróis e são relativamente ambiciosos, mas ainda não estão concretos. Eu gostaria de sugerir para o debate, quem sou eu para sugerir uma agenda para o debate, mas pelo menos 5 vetores. Planejamento, né? Me parece que essa palavra é chave para que a gente realmente... O que funcionou no Brasil, Cláudio talvez possa, do pró-álcool lá atrás, foi planejamento. Quer dizer, ou nós olhamos para 50 anos à frente, 100 anos à frente, ou a gente não sai do lugar. Segurança jurídica e marcos regulatórios. Isso também nos parece essencial para dar segurança para o investimento. E, infelizmente, nós não temos o dinheiro para fazer o IRA, que os Estados Unidos têm 1 trilhão para colocar. Nós não temos o dinheiro do European Green Deal.
nós precisamos ser inovadores e criativos do ponto de vista de financiamento. Daí a necessidade de usar todas as formas de financiamento que nós podemos imaginar. Acho que falta, e talvez o deputado pode confirmar ou não, os vários parlamentares aqui, falta ainda no Brasil uma visão holística dessa jornada da transição. Uma visão global, uma visão holística, e que se traduz em algumas metas muito claras para mobilizar a sociedade. Então, eu tenho a impressão que falta isso. E, finalmente, administrar essa difícil tensão dialética entre o velho e o novo. É dificílimo isso. É muito fácil demonizar o plástico, mas dá para viver sem plástico? Dá para ter uma UTI sem plástico? É muito fácil demonizar o fóssil, mas dá para simplesmente acabar com o fóssil repentinamente? Não é... me chama a atenção uma citação do Václav Smil, que ele diz o seguinte, olha, há muitas incertezas na transição energética. A única certeza é que a eliminação do fóssil tem que ser gradual. Essa é a única certeza de um observador muito qualificado. Aqui, então, o IRA chamaria atenção, me parece que algumas iniciativas, como o PATEM, o Programa de Aceleração da Transição Energética, de autoria do Arnaldo Jardim, me parece muito interessante. Há várias outras iniciativas no Congresso que são muito interessantes, mas eu tenho a impressão que, e não é um problema do Congresso, eu tenho a impressão que é um problema do país. Falta um sentido de urgência. O Brasil tem essa mania de andar na direção correta, o que é bom, só que a passos de cágado. É muito lento. Quer dizer, a gente precisa ser muito mais rápido na transição. E nessa administração do novo e do velho. Eu acho que o nosso potencial de exploração e produção de petróleo continua sendo importante e pode ajudar a transformação e não obstaculizá-la. São esses 3 pontos, e espero que eu não tome uma bronca do Fernando, e muito mais grave da minha esposa, a Glória, que está aqui comigo, mas essa conciliação de tempos, as vantagens comparativas, e, sobretudo, a forma para a gente aproveitar essa janela de oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gessner. Obrigado pela palestra que deu. Tenho certeza que, da minha parte, não vai ter bronca nenhuma. E eu tenho certeza que, da parte da Glória, também não, porque enriqueceu muito o nosso debate, conseguindo cumprir todos os assuntos que nós devemos falar de transição energética. Temos ainda aqui cerca de 10 minutos até o encerramento, então eu gostaria aqui de transmitir a palavra para cada um dos palestrantes, para terem a oportunidade de fazer uma síntese do que nós discutimos aqui, e partindo também do que foi colocado pelo professor Gessner, talvez com um mote para essa palavra final ter um determinado encaminhamento, foi falado e apresentado que o tempo da política é um tempo imprevisível, não é? E a gente observa que no mundo, algumas empresas, Shell, Unilever, elas estão retrocedendo nas suas ambições climáticas, alegando fatores políticos e fatores regulatórios. Então, eu queria aqui começar transmitindo a palavra para o Cláudio, e depois para todos os demais, saber, na perspectiva da atuação de vocês, do Cláudio empresarial, deputado Aliel, legislativo, como que é possível impulsionar ainda mais a transição energética no aspecto empresarial, no aspecto político? Bem, direto ao ponto, eu acho que as empresas, no geral, elas têm uma responsabilidade, porque elas têm que procurar, naturalmente, descarbonizar os seus processos, ou eventualmente compensar. Daí está a grandeza e a importância do mercado de crédito de carbono.
Mas no específico, as empresas, nós temos muitas empresas hoje desenvolvendo alternativas de produção de energias limpas. E são ótimas empresas, têm produzido bons resultados e precisam, de fato, exportar esses resultados até para benefício de todos, e não só de alguns setores ou algumas regiões onde essa energia é produzida. E eu gostaria só de finalizar, voltando a um ponto que eu citei na apresentação, que é destacar que o mundo, de fato, precisa de todas as soluções disponíveis e que as políticas públicas, até para benefício de todos, não só das empresas, mas do conjunto da sociedade, que as políticas públicas e a regulação dos diversos países tenham por base a ciência, de fato, e não simplesmente políticas de protecionismo às suas regiões, às suas micro-regiões. Então, assim, de novo, eu acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar, mas, de fato, as empresas têm uma responsabilidade muito grande nesse processo. Obrigado. Solange, por favor. Obrigado. Eu acho que já se foi o tempo que as empresas só tinham a responsabilidade com seus shareholders, né? Eu acho que hoje a gama de stakeholders é enorme e as empresas que querem estar aqui daqui a alguns anos têm que ter essas responsabilidades, é impossível não tê-las. A nível no caso da nossa empresa, até a gente trabalha com energia limpa, trabalha com rede, né, para propiciar essa transição energética. Não só a transmissão, viu, Moz, na distribuição também, né, conectar o consumidor lá. Mas olhando assim mais de fora as empresas como um todo, e aí eu volto também ao trabalho do Pacto Global, é muito assim, como orquestrar isso ao mesmo tempo e como fazer ações práticas, ações mensuráveis. Aí, de novo, a ciência, por exemplo, no caso de metas, o Science-Based Targets, é importantíssimo. Como é que eu vou saber que eu estou medindo de um jeito e o Cláudio de outro? Isso põe a gente na mesma régua. Uma das coisas, as ambições é muito importante, tanto a nível de Estado, a gente fala aí, as ambições climáticas para cada governo, mas também para as empresas. Mas ambições factíveis, mensuráveis, com planos efetivamente de fazê-los, né? Eu acho que isso é um ponto super importante. E é lógico que nesse ambiente como um todo, falando dessa enormidão de investimentos, essa semana saiu um relatório da UI falando de 4 trilhões por ano, né, do mundo. O Brasil, nesse plano lá do Ministério da Economia, fala em 20 bilhões por ano de investimento nessa área. Então, o investimento é enorme. Então, da nossa parte, estar pronto para investir. Fazer um advocacy, que eu acho que é super importante, o bom combate, né? Conversar com o deputado, conversar com as agências, conversar com o governo, mostrar o que é necessário. Porque o investimento vem. Outra parte muito importante aí é a parte do mercado financeiro. O mercado financeiro tem sido um grande alavancador dessas posições das empresas, né? Os financiamentos verdes, né? Compromissos com financiamentos verdes. Então, eu acho que isso tudo consegue ajudar aí. Obrigada. Obrigado, Solange. Passar aqui para a palavra final, deputado Aliel. Bom, queria agradecer também a presença do Dr. Augusto Aras. É uma honra, doutor, tê-lo aqui com a gente, e também o nosso presidente da FGV. Parabenizar pela iniciativa. Nós precisamos compreender o momento em que nós estamos vivendo. Talvez os mais afetados não tenham condições de fazer essa reflexão. Eles estão lá na ponta sendo afetados pelas decisões que ocorreram ao longo de décadas. O Brasil tem uma grande oportunidade. Essa oportunidade, eu queria destacar a fala do professor Gessner aqui, é uma oportunidade que nós não podemos deixar passar. E como você me questionou, Mosna, nós temos um desafio agora, que é um desafio de mobilizar a sociedade. O Congresso é um reflexo da sociedade. O que eu coloquei como prioritário nesse texto, que eu fiquei responsável em relatar, ele estava lá desde 2015. Eu consegui construir um acordo em 3 meses para aprovar na Câmara dos Deputados um texto que trouxesse 2 pontos fundamentais. O primeiro, segurança jurídica
É por isso que eu coloco o detalhamento das ações para garantir o desenvolvimento desse mercado, que é um mercado que nos trará uma independência, que trará, dentro dessa segurança jurídica, a proteção à propriedade privada, que traz dentro dessa discussão a proteção às nossas comunidades e é uma janela de oportunidades. Essa discussão nós fizemos para que o debate não acontecesse por um governo, mas como um projeto de Estado, um projeto que se protege independentemente das discussões que acontecem de 4 em 4 anos, principalmente nesse momento onde o Brasil está num debate mais acalorado, digamos assim, para não entrar na discussão político-partidária. Nós temos um desafio muito grande agora de mobilizar a sociedade, de mobilizar todos os atores, não apenas no setor político, mas o setor empresarial, o setor produtivo, para que a gente aproveite essa janela de oportunidades e que a gente consiga fazer esse linkamento. Nós estamos falando muito da pauta ambiental, eu sou do Partido Verde, mas não dá para desassociar, não dá para tirar os desafios econômicos e sociais de um Brasil tão desigual quanto nós temos com essa questão ambiental. E a oportunidade está aqui, na transição energética, na possibilidade dos combustíveis do futuro, na possibilidade do mercado de carbono, na possibilidade da proteção às nossas comunidades. Obrigado. Muito obrigado, deputado Eliel. E vou passar aqui a palavra para o professor Gessner. Isso, olha, muito brevemente, eu queria pensar um aspecto que a Solange destacou antes, da importância da regulação, das agências reguladoras. E naturalmente, o mercado financeiro será tanto mais eficiente, eficaz, quanto mais eficiente também for a regulação. Nesse sentido, chamaria a atenção para a resolução da CVM, no sentido de realmente assegurar que haja confiabilidade nas informações das empresas. Empresas sérias, como é o caso da empresa representada aqui pelo Dr. Cláudio, que estão fazendo uma série de iniciativas, elas não podem conviver com ações que são simplesmente greenwashing, né? E é muito importante seriedade no estabelecimento das metas, né? De metas factíveis e bem fundamentadas, e que os investidores saibam e possam conferir, porque isso dá credibilidade, e com a credibilidade vem o financiamento tão necessário para a transição energética. Então, eu destacaria o aspecto regulatório. Eu chamei aqui a atenção da CVM, para ser breve, mas, naturalmente, como a Solange também chamou a atenção, há um conjunto de agências reguladoras que são muito importantes, sobretudo para licenciamento ambiental. Acho que no Brasil nós investimos pouco em coisas relativamente simples e baratas, que são agências reguladoras com excelência técnica, como é o caso aqui da agência do Dr. Fernando, excelência técnica, autonomia, independência, o que é fundamental para que ela funcione direito e dê credibilidade. Então, eu chamaria a atenção para esse aspecto intimamente ligado com a transição energética. Obrigado, professor Gessner. Antes de encerrar, gostaria aqui de agradecer a presença do presidente da FGV, Simonsen. Obrigado por ter participado do nosso painel, acompanhado os debates. Destacar também a presença do ex-procurador-geral da República, doutor Augusto Aras. Eu tento aqui ser o mais pontual possível, então vou abreviar aqui o nosso encerramento, agradecendo a participação de todos, agradecendo aos nossos palestrantes por terem aqui trazido contribuições a partir de seus estudos, sua experiência, fazendo com que o tema da transição energética ele seja debatido e, ao debater, nós temos condições de trocar experiências e fazer com que a transição energética brasileira ela seja sempre motivo de orgulho, um motivo de liderança global e motivo de satisfação para todos aqueles que contribuem com essa causa, seja no legislativo, seja no segmento de empresa, nas agências reguladoras ou em governo. Então, agradeço a presença de todos e dou por encerrado, então, essa mesa. Muito obrigado.